Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre vazamentos noturnos. Esse vídeo é um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás e sempre me perguntam e a história é um pouco complicada e longa, então eu vou fazer esse vídeo para sempre que alguém me perguntar, eu já tenho para onde direcionar a pessoa. O que acontece? Algumas pessoas relatam que usam um coletor, ele funciona perfeitamente, não vaza durante o dia todo. Elas ficam em pé, sentadas, deitadas durante o dia e tá tudo certo. E aí, quando dormem à noite, acordam com vazamento. E algumas vezes a pessoa fala assim: eu acordei, o coletor estava vazando e não estava cheio. Então a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno que na verdade já aconteceu comigo. Um tipo de vazamento noturno já aconteceu comigo e o outro tipo nunca aconteceu. E é muito complicado, porque na verdade eu acho que não existe nenhuma teoria oficial de por que isso acontece. Eu pelo menos não achei. Se eu achar, eu linko aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Mas algumas coisas que eu já observei. Já aconteceu comigo um tipo de vazamento noturno que era: eu tô deitada, eu acordo de manhã e na hora que eu levanto, eu começo a sentir o sangue descendo, vazando. E aí quando eu chego no banheiro, o coletor ainda está com vácuo. E isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. E eu observei uma coisa, também me confundia muito, e eu acabei observando uma coisa que basicamente o que acontece, o que eu acho pelo menos que acontece é o seguinte: o coletor tá lá. E aí ele tá enchendo, o sangue pesa aqui dentro. Quando o sangue começa a pesar, o vácuo solta. Quando o sangue chega aqui em cima, na sua capacidade máxima, o vácuo sempre solta. Então o coletor encheu, o vácuo vai soltar e o sangue que estava aqui dentro vai começar a transbordar pelos lados. Não só o sangue que estava aqui dentro vai transbordar pelos lados, como o sangue que vai continuar saindo do colo do útero, porque o sangramento não vai parar, vai derramar pelos lados. Então o que você tem um coletor que vai aparentar não estar cheio, porque o sangue que estava mais aqui perto da borda já se foi, já vazou. E quando o sangue vaza daqui de dentro, o coletor fica mais leve. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Se você tiver 2 coletores aí na sua casa, segura um coletor numa mão vazio e o outro cheio na outra mão, você vai ver a diferença de peso é muito grande. Então o que acontece quando ele esvazia, quando esse sangue transborda, o coletor fica mais leve e ele encaixa no colo do útero de novo e pega vácuo de novo. Então você tem um coletor que está com vácuo, que aparentemente sempre esteve com vácuo, mas o vácuo saiu e voltou. E um coletor que não está cheio, mas que vazou. Então aquele sangue que estava aqui dentro, ele acaba transbordando. Até porque a gente, quando está deitada, dormindo principalmente, às vezes se mexe para um lado para o outro. E a gente não tem muito controle sobre os nossos movimentos. O coletor vai se mexendo lá dentro do canal e acaba acontecendo isso. Então isso é uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes. Como vocês sabem, eu tenho o colo do útero baixo. Então eu tenho aqui um colo do útero e aqui a aberturazinha dele. Então o que acontece quando eu encaixo o coletor? O meu colo do útero sempre fica encaixado dentro do coletor, ocupando um espaço. Então, o meu coletor, quando ele tá cheio, ele nunca tá cheio até aqui os furos. Ele sempre tá cheio, tipo 80, 85% do corpo dele tá cheio. Então, isso aqui é um coletor cheio para mim. Então, quando ele tá aqui assim, é porque já transbordou, já saiu um pouco do sangue daqui de dentro, já vazou. Então, eu sei que esse vácuo soltou, ele ficou muito pesado, soltou, o sangue transbordou e aí o coletor acabou pegando o vácuo de novo. E aí quando eu chego no banheiro, o coletor tá com vácuo, mas está vazado. Então isso é um tipo de vazamento noturno que acontece basicamente se você tem fluxo intenso. Essa é uma coisa com a qual você vai ter que lidar. De repente
às vezes quando seu fluxo está muito intenso. Isso não acontece comigo todas as noites, acontece basicamente nas noites mais intensas, nas 2 noites mais intensas. Às vezes, isso se eu não acordar a tempo de tirar o coletor antes dele encher. Então você pode ou levantar, colocar um alarme, levantar para poder esvaziar, ou usar um protetor diário, um absorvente ecológico, uma calcinha absorvente, qualquer coisa para poder pegar esse pequeno vazamento que vai ter. Às vezes eu faço isso porque eu fico com preguiça de levantar e eu sei que o coletor vai encher antes, e aí eu já coloco uma proteção externa para ajudar quando eu acho que vai ter esse problema. Então isso é uma coisa para quem tem fluxo intenso, geralmente acontece. A outra questão é quando você não tem o fluxo tão intenso assim, e mesmo assim acontece esse vazamento noturno. A única teoria que eu já ouvi sobre isso é a teoria do coletor com diâmetro quase pequeno demais para aquela pessoa. Então, às vezes você tem um coletor com diâmetro pequeno, mas ele é quase na medida para você, mas quase ficando pequeno. Então, o que acontece? Quando você está usando ele durante o dia, você está se movimentando, você está fazendo suas coisas, a sua musculatura está aqui segurando e ele está vedando direitinho o seu canal. Mas ele é um coletor que tem um diâmetro quase pequeno para você. E aí, quando você dorme, a musculatura em volta dele relaxa. E aí ele fica ligeiramente sambando um pouco. Então isso pode acontecer de ele tirar a vedação do canal quando a musculatura relaxa durante o sono e o sangue começa a vazar pelos lados. E aí você tem um coletor que não tá cheio e tá vazando. Então essa foi a teoria que eu já ouvi a respeito disso. Esses vazamentos noturnos até para mim são um mistério muito grande, mas isso é o que eu sei que talvez possa ser esse fenômeno. E aí, nesse caso, uma boa ideia seria, de repente, você ter um coletor ou um pouco mais rígido ou com um diâmetro um pouco maior para hora de dormir. Nesse caso, seria a solução para o problema. E eu sei que vazamento é uma coisa muito difícil de identificar. Tem um guia de vazamentos aqui no canal. Dá uma olhada lá, porque tem muito mais informação sobre vazamentos. Mas esses vazamentos noturnos são ainda um pouco misteriosos. E as informações que eu tenho sobre esse fenômeno são essas. Se alguém souber mais alguma coisa, ou se depois eu achar mais alguma informação, vai estar com certeza linkado aqui na descrição do vídeo. Para terminar esse vídeo, eu queria falar que esses 3 coletores que eu usei no vídeo são coletores que não são vendidos mais aqui no Brasil, porque eu achei que de repente usando coletores que a gente tem mais acesso aqui, poderia ficar a imagem daquele coletor relacionada a vazamento noturno. Não tem um coletor específico que tenha relação com esses vazamentos noturnos, pode ser qualquer coletor. Se você não está usando o coletor ideal para o seu corpo, principalmente os vazamentos, tanto noturnos quanto diurnos, vão ser, infelizmente, uma coisa com a qual você vai ter que lidar no seu dia a dia. Então escolha muito bem o seu coletor, dê uma olhada no guia de vazamentos, dê uma olhada na playlist de iniciantes para você saber como escolher o coletor ideal para o seu corpo. E, a título de curiosidade, esses coletores são o Yuki Soft P, o Flare Cup P e o Love Your Body P. Eles, infelizmente, não são mais vendidos aqui no Brasil, mas são coletores que eu gosto muito, já usei muito. Esse daqui já foi um dos meus preferidos. Hoje em dia eu não uso muito mais eles porque não dá mais pra gente achar aqui no Brasil. Mas, se você não mora no Brasil, eu vou colocar os sites oficiais desses coletores aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.